Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a reação à condenação do Bolsonaro por parte da esquerda americana e da esquerda europeia. Como você pode imaginar, evidentemente comemoraram muito, né? Evidentemente que fariam isso, né? Aqui no New York Times tem um artigo daquele autor esquerdista, como é que é o nome dele? Steven Levitsky. É um autor de um livro escrito Como as Democracias Morrem, né, que ele critica muito o Trump, totalmente de esquerda, critica a direita na Europa e coisa e tal, e lógico, ele está achando que foi um sucesso. É o que eu falei para vocês. Esse é o plano da elite aristocrática socialista europeia aqui para o Brasil. Eles queriam isso. Tá vendo? O Brasil conseguiu, podemos fazer isso na Europa também. É só prender todo mundo da direita, acusar todo mundo de golpista, prender todo mundo, que pronto, a esquerda volta a ser querida no coração das pessoas. Esse pessoal está errando e está errando longe. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Kaique Diniz, Roussetti é nome bom para cadela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a imprensa internacional está polvorosa, evidentemente, né? O pessoal esquerdista pra caramba está comemorando como se não houvesse amanhã. Verdade seja dita, o New York Times tem uma outra matéria também falando sobre a mesma condenação que não é tão elogiosa assim não. Levanta os questionamentos todos sobre o julgamento, né? O fato de que os juízes que condenaram o Bolsonaro são todos de esquerda, todos ligados ao PT e ao Lula. Então, é realmente uma coisa muito estranha. Então, o New York Times, embora seja um folhetim comunista, de qualquer forma, o cara entrega aqui o ponto que o Trump fala mesmo. É por isso que o Trump está intervindo no Brasil, porque é exatamente aqui. O Brasil teve sucesso onde a América falhou. Na visão dele, a América tinha que ter prendido o Trump. E eles tentaram prender o Trump, eles tentaram proibir a direita de concorrer lá nos Estados Unidos. Aliás, tem feito isso na Europa também, tentado proibir a Marine Le Pen, por exemplo, foi acusada de não sei o que lá, não vai poder concorrer nas próximas eleições lá de Paris, nas próximas eleições lá da França. Ou seja, que eles estão tentando fazer esse tipo de coisa, é óbvio que esse é o caminho desse pessoal. Então isso aqui fica o alerta que eu falo para vocês. É evidente que a Europa achou lindo, a esquerda europeia achou lindo, né? Aqui, ó, julgamento histórico, diz a imprensa europeia, reagindo à condenação de Bolsonaro. Não, histórico isso, um julgamento histórico, diz a manchete do jornal francês Le Monde, dizendo que é isso daí, que tem que fazer isso mesmo, tem que prender a direita mesmo, que não pode deixar o Libération, só jornal esquerdista. Evidentemente que o pessoal está comemorando, né? Colocaram aqui a imagem de meia dúzia de lulistas comemorando aqui, evidentemente que os lulistas e a isentosfera comemorou pra caramba, mas não colocaram nada sobre a imagem das milhares de pessoas que foram a São Paulo, né, em apoio ao Bolsonaro e coisa e tal. Esse pessoal acha realmente que democracia é só quando eles ganham, né? Se é a direita ganhando, não pode, né? Proteger a democracia é evitar a vitória da direita. Então, um absurdo isso, mas enfim, a gente já esperava. O que eu acho que é impressionante nesse caso é justamente o fato de que fica muito claro qual é o plano desse pessoal, né? E, de novo, a briga é mundial. A gente não pode tratar isso como um caso só aqui do Brasil. É verdade que tem pessoas responsáveis aqui no Brasil. Alexandre de Moraes claramente vestiu a camisa para fazer isso. Não sei se por ganhar dinheiro para isso, ou porque realmente ele tem a bile dele, ele é a raiva dele do Bolsonaro tal, que ele quer de qualquer forma resolver o problema aqui, mas o fato é que esse fenômeno não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno do mundo inteiro. E qual que é o problema desse fenômeno? Como eu já falei para vocês, é o fato de que, à medida que o custo da informação diminui, o Estado perde efetividade. O Estado nunca foi uma coisa efetiva, nunca foi uma coisa que funcionasse muito bem. Sempre teve muita corrupção, sempre teve muitas decisões erradas, então o Estado nunca prestou para nada, a verdade é essa. Mas, à medida que o custo da transação cai, que a informação disponibilizada fica mais ampla, mais aberta, o Estado se torna ainda mais inefetivo, cada vez menos efetivo. O que a gente está vendo nesse caso é justamente a luta desse organismo, do Estado, que ainda está muito forte, para tentar se manter no poder. É uma luta inglória, porque à medida que o tempo vai passando, vai cada vez mais expondo essa ineficiência do próprio Estado. O problema é a ineficiência do Estado, até para se manter no poder. Esse pessoal está fazendo desesperadamente, está entendendo pessoas que querem diminuir o tamanho do Estado como inimigos, como pessoas a combater e coisa e tal, e brigando contra essas pessoas. Isso, no final das contas, eles podem fazer isso agora, porque, de novo, o Estado ainda está muito forte,
mas a tendência com o tempo é que ele vai se enfraquecer exatamente por conta da informação descentralizada e distribuída, e que eles não podem fazer nada quanto a isso. Eles estão tentando censurar, a Rússia está botando aplicativo de mensagem que o governo espiona tudo, e proibindo rede social, e proíbe YouTube, proíbe isso, proíbe aquilo. A China também tem um monte de proibição. O Brasil quer fazer isso também, quer proibir um monte de coisa aqui no Brasil. No final das contas, esse pessoal vai descobrir que não consegue chegar a lugar nenhum, né? Vai só piorar a situação de todo mundo. Veja, eu não estou dizendo que não importa eles censurarem canais aqui no Brasil, né? Até porque eu posso ser uma vítima disso, né? Lógico que importa, lógico que é ruim isso, ainda mais para a pessoa afetada é ruim. Mas o que eu estou dizendo é que no longo prazo não muda nada, no longo prazo as ideias continuam fluindo do mesmo jeito, como continuam fluindo na China, como continuam fluindo na Rússia, da mesma forma, né? Outra coisa curiosa é a Mônica Bergamo toda animada, que não, agora que condenou Bolsonaro, os deputados americanos estão acusando Trump de minar a democracia brasileira ao proteger o Bolsonaro golpista e pedem fim das sanções e coisa e tal. E é lógico que eles iriam fazer isso, né? Evidente que a esquerda europeia, ou desculpa, a esquerda americana é a favor do Lula e é contra Bolsonaro, é lógico, eles são contra o Trump. É o que eu falo para vocês, tudo isso daqui, ó, é porque a Europa e os Estados Unidos estão percebendo também essa perda do poder do governo. Só que lá, como eles têm democracias mais consolidadas, eles não conseguem fazer uma farsa judicial como fizeram aqui no Brasil. O que aconteceu no Brasil foi um golpe, o Alexandre de Moraes deu um golpe no Brasil, não tenha dúvida. Esse julgamento é a consolidação desse golpe do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Quem está mandando aqui é ele, não é o Lula obedece o Alexandre de Moraes ali, né? Então, o que está acontecendo é isso no mundo inteiro, o Estado perdendo força. E aí, veja, essa reação do Estado, uma coisa que é muito tocante quando você vê até o discurso do pessoal do STF no final lá, né? O Barroso foi lá na decisão da primeira turma, depois da condenação do Bolsonaro, e disse que o país está se livrando, encerrando ciclos de atraso da vida brasileira. Ciclos de atraso para ele é voltar para a esquerda. É o Lula no poder, para ele é o avanço. O que ele está querendo dizer com ciclos de atraso? Ele está querendo dizer que o Estado está se sentindo menor, que o pessoal está tentando diminuir, não pode tentar diminuir o tamanho do Estado. Veja, eles estão falando pelas pessoas. O Alexandre de Moraes falou também uma frase dizendo que não, porque os juízes têm que ter a tranquilidade de que podem julgar no Brasil. Nós estamos garantindo a tranquilidade aos juízes brasileiros de que eles podem julgar e não sei o que lá. Esse pessoal está falando para a máquina pública, eles estão falando para os funcionários da máquina pública. Essa é a preocupação deles, é a máquina pública que está se sentindo atingida. E não é nem tanto pelas críticas das pessoas, é porque eles próprios começam a perceber que as críticas das pessoas fazem sentido, que o Estado é realmente ineficiente, que o que eles estão fazendo ali não serve para porcaria nenhuma. E isso é que dói nesse pessoal, porque criticar o Estado, sempre teve crítica para o Estado, sempre teve gente criticando a justiça como gastadora, não sei o que lá, sempre teve gente criticando o executivo. O que esse pessoal está dolorido agora é porque eles começam a perceber que faz sentido a crítica, né? Realmente, o que eles estão fazendo ali não tem nada de útil para a sociedade, eles são simplesmente sanguessugas, né? São parasitas do Brasil produtivo, né? E aí o grande problema dessa história é isso. O monstro, né, o Estado brasileiro, o Leviatã brasileiro, parece que vai sobreviver, parece que decidiu que vai destruir o Brasil se necessário for para sobreviver. O problema disso é que parasita não costuma se dar muito bem depois que morre o hospedeiro, tá? O hospedeiro morreu, o parasita se dá mal também, cara. Não vai ter dinheiro para esse pessoal todo, não. Eles estão achando que vão conseguir resolver essas coisas todas na base de calar a crítica, calar o dissenso, calar as pessoas que produzem no Brasil, e eles vão descobrir que a situação é mais complicada do que isso, né? Eles estão muito falando para dentro. A preocupação deles é que o judiciário, as pessoas debaixo deles, estão reclamando do Bolsonaro, estão reclamando da tentativa de diminuir o tamanho do Estado. Eles vão acordar para uma realidade muito difícil, porque por mais que eles queiram isso, eles não vão conseguir. A perda de eficiência do Estado é intrínseca à informação descentralizada. E digo mais, tá? A gente está falando, por enquanto, apenas da informação descentralizada e distribuída. A gente já está vivendo agora a revolução da inteligência artificial.
A inteligência artificial está vindo aí com tudo. Vai mudar tudo nas relações humanas nos próximos anos. Se esse pessoal do governo está achando que na base da porrada, de intimidação, de botar a gente na cadeia, eles vão conseguir manter os privilégios deles, eles estão errados. Não vão, porque o Estado vai continuar diminuindo de importância na sociedade. E diminuindo de importância vai acabar sendo alvo de mais críticas, de mais gente reclamando desse Estado, né? É isso que esse pessoal está fazendo. É isso, é o mesmo problema que o pessoal tem lá na Europa, deles de quererem um Estado grande e o Estado agora está se tornando inefetivo. É o mesmo problema dos deputados esquerdistas lá nos Estados Unidos. E embora a Mônica Berger não está animada aqui, não porque estão protegendo um golpista. Lembra que eu falei para vocês? A partir de agora não pode dizer mais que Bolsonaro não é golpista. Ué, já teve decisão? Já decidiu que ele é golpista? Falou que ele não é golpista? Você está fazendo fake news, fake news. Bolsonaro é golpista, não tem como negar mais não. Era isso que eles queriam, né? Um dos objetivos deles era isso, né? Era isso, né? Enfim, pediram o fim das sanções. Eu acho que não vão conseguir nada, até porque não tem maioria nem na Câmara, né? E mesmo que, por hipótese, consigam maioria na Câmara, não conseguem colocar uma coisa dessa sem apoio do presidente Trump pelos próximos 3 anos, né? Outra coisa que também esse pessoal devia estar preocupado é que, como eu falo para vocês, esse movimento mais à direita está acontecendo, é um movimento muito grande, né? Está acontecendo, é uma onda muito grande que mal começou. A esquerda ficou desesperada com isso, quis ganhar de volta a presidência muito rápido lá nos Estados Unidos, fizeram tudo para o Biden ganhar, aqui no Brasil fizeram tudo para o Lula ganhar, mas a verdade é que o ciclo está começando agora, ainda vamos muito mais para a direita antes de começar a voltar para a esquerda de novo. Esse pessoal está achando que são só 3 anos de Trump, que depois se livram disso, que não vai ter mais problema. Eles estão ferrados, porque quem está acompanhando a política americana está vendo que, embora muita gente esteja criticando o Trump lá nos Estados Unidos, sim, muita gente está criticando o Trump lá nos Estados Unidos, a aprovação dele tem caído, mas não surge ninguém do lado democrata. Não surge ninguém do lado democrata. Os democratas estão queimados com a questão do Biden e com a extrema esquerda dentro do partido. Veja, os democratas lá nos Estados Unidos sempre foram de centro-esquerda, foram o PSDB de lá, viraram o PT de lá, foram para a extrema esquerda. E aí o povo americano sempre foi mais conservador, sempre foi mais à direita, largou a mão dos democratas. Então, embora o Trump também não esteja agradando, a chance de você ter outros candidatos ou do Trump indicar alguém e esse alguém ganhar em 2028 é muito grande essa chance, tá? Esse pessoal não está percebendo o tamanho do problema. Tá acreditando nesses mané esquerdistas lá da Europa, nesses mané esquerdistas americanos, que estão todos eles querendo, não, que tem que brigar com o Trump, que tem que proibir, não sei o que lá, prender todo mundo. Ai, porque os Estados Unidos fez errado, tinha que ter prendido o Trump. Tá vendo? É por isso que eu digo, o Trump não vai voltar atrás. O que eles querem é a mesma coisa do Bolsonaro pro Trump. O Trump sabe que se deixar esse pessoal criar, quando ele sair do governo, ele vai ser preso também. Eles vão dar um jeito de prender o Trump só de sacanagem, só de putaria. Mesmo que o Trump não possa se candidatar de novo, só para poder tirar ele da vida política americana. Pode ter certeza que eles vão tentar isso. E o Trump sabe disso. Então eles têm que acabar, é uma briga entre essas duas coisas, entre esse pessoal que quer um Estado grande, matando a sociedade, porque agora o Estado é ineficiente, não resolve mais problema nenhum, ou então a salvação da humanidade, que é um Estado menor, ou eventualmente o libertarianismo, né? A ausência total de Estado. Vamos ver onde é que a gente vai chegar nessa história aqui, mas eu acho que a gente está caminhando para lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.